Galerinha, sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha com os amigos. E hoje o cineminha é Pocket. É aqueles filmes que eu pego, eu comento, é uma escolha minha. Assistam, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, vejam se concordam com o que eu disse aqui. Critiquem, comentem, fiquem à vontade. Não se esqueçam, sexta-feira sempre tem cineminha com os amigos, então vem pegar um cineminha comigo. Ah, e não esquece, spoiler alert. Aqui tem spoiler sempre. A gente fala do filme sem cuidar se quem tá assistindo assistiu ou não ao filme. Então, pega a pipoca, senta aí e vem pegar um cineminha comigo. Emília Pérez, o filme que vem causando um certo estardalhaço, especialmente depois do último Globo de Ouro, do último domingo. Emília Pérez é o filme que eu vou comentar hoje. É esse filme que não se sabe exatamente a nacionalidade dele, porque ele se passa no México. Ele tem um diretor francês e tem um elenco americano, norte-americano, hispano-descendente, espanhóis, enfim. É uma verdadeira salada de frutas, as nacionalidades que integram esse filme. Emília Pérez parece ser o grande rival concorrente aos prêmios de filme estrangeiro para o Ainda Estou Aqui. 2 semanas atrás eu fiz uma resenha aqui sobre o Ainda Estou Aqui, encerrando o ano de 2024, e agora eu resolvi que precisava assistir e comentar Emília Pérez. O filme é dirigido pelo francês Jacques Audiard e tem no seu elenco a americana Zoe Saldanha, tem Selena Gomez e todo o seu fandom de seguidores que dão ao filme toda a popularidade que ele tem, junto, né, com a fama que ele conquistou entre o público aficionado por cinema. E tem a maravilhosa Carla Sofia Gascon, essa atriz trans que vem da Espanha. Bom, Emília Pérez é uma comédia criminal, musical, até o próprio gênero do filme é difícil da gente identificar. Ele vai contar a história de Manitas, um narcotraficante muito poderoso e muito rico, que contrata a advogada Rita, que é uma advogada excelente em livrar a cara de criminosos. Ela é uma advogada que conhece as artimanhas de como fazer um criminoso culpado escapar de uma sentença. O filme começa então com Manitas procurando essa advogada porque ele quer, pasmem, a história é fantástica exatamente por isso. Ele quer desaparecer. Na verdade, ele quer poder viver, assumir a sua identidade, que é a identidade de uma mulher. E ele vai se transformar em Emília Pérez. A Carla Sofia Gascon está excepcional na sua interpretação, não se pode negar isso, porque ela faz o Manitas, que é um homem, e na sequência, depois de passar por toda a redesignação de gênero, ela então assume essa personalidade de Emília Pérez. E curiosamente, o Manitas é casado com Jeff. Jeff é uma menina jovem, belíssima, interpretado pela Selena, e tem 2 filhos com ela. E aparentemente ele é um pai amoroso e muito afetivo com a sua família. E aí o filme se torna bastante interessante e muito peculiar, porque ele não só vai abordar a questão da transição de gênero, ou seja, do universo trans, como ele também vai abordar a questão
da orientação sexual. Por quê? Porque Emília Pérez é uma mulher trans lésbica. E isso tem um tom muito interessante. A trama. Eu acho que Emília Pérez vem sofrendo uma rajada de críticas, sobretudo porque o diretor, ao ser questionado numa entrevista se ele havia feito uma pesquisa profunda sobre o México, ele disse que não tinha necessidade, que tudo que ele precisava saber sobre o México ele já sabia. Um dos produtores, ao ser questionado do porquê o elenco não ser um elenco mexicano, porque o filme é todo ambientado no México, né? Manitas é um narcotraficante mexicano, e a sua família é mexicana, e a sua advogada é mexicana, e tudo se passa ambientado principalmente no México. Esse produtor, ao ser questionado do porquê que o elenco não foi um elenco, não trouxeram um elenco mexicano para o filme, um dos produtores disse que não haviam encontrado pessoas com talento suficiente. Isso causou, obviamente, um rebuliço que a gente não precisa nem dizer. A única atriz que é originariamente é a Adriana Paz, que interpreta a Epifânia, que é a namorada da Emília Pérez, já na segunda parte, no segundo ato. A gente pode dividir o filme em 3 atos, né? Eu acho a estrutura narrativa da história bastante interessante. Pensem, temos um narcotraficante que deseja desaparecer do mapa e sair do mundo do crime, e por isso ele, além disso, o seu desaparecimento está associado com essa nova identidade, ou essa vivência da sua identidade, que é a de uma mulher trans. Ele vai, então, se transformar em Emília Pérez. Ele envia a sua família para a Suíça, a Jeff e os seus 2 filhos, e depois ele simula a própria morte, e aí ele, então, faz toda a redesignação de gênero e nasce Emília Pérez. Com isso, a Emília, um dia, num restaurante, reencontra a sua advogada em Londres. Ela não a reconhece, mas conversa vai, conversa vem. Ela descobre que está diante do antigo Manitas que lhe contratou. E o que a Emília deseja? Ela deseja ter a sua família de volta. Não a esposa, mas ela não consegue viver longe dos filhos. E aí ela cria uma narrativa de que Emília Pérez é uma prima muito rica de Manitas que quer que a família vá para lá para ela cuidar dessa família. E então a Jeff retorna para o México com os filhos e eles vão todos viver na casa da Emília. E com isso, a Emília, um dia num restaurante, numa lancheria, conversando com a sua advogada, a Rita, passa uma mulher entregando um cartaz de uma pessoa desaparecida, de um filho que está desaparecido. Ela, sensibilizada com isso, ela entra nesse universo de buscar os desaparecidos, mortos pelo narcotráfico e pelo crime organizado de um modo geral que existe no México. Então, de um lado, nós vamos ter a Emília Pérez, que se torna uma ativista em busca de pessoas desaparecidas, sendo assessorada pela sua advogada, a Rita, e tendo a sua família de volta no México. Bom, não preciso dizer para vocês que ela conhece a Epifânia e vão se relacionar as duas. E Jessie, interessantemente, já tinha uma história com alguém chamado Gustavo e retoma essa relação com o Gustavo. Porém, ela está dentro da casa de Emília. E uma das minhas cenas favoritas do filme é o dia que ela chega, provavelmente de um encontro com esse Gustavo, e a Emília a chama para conversar. E é interessante o diálogo, e é talvez a minha cena favorita do filme, porque elas falam
do Manitas. Ela quer saber como era a relação dela e como eram os sentimentos dela pelo Manitas. E nessa conversa, ela acaba contando, né, do quanto ela amava o Manitas, do quanto eles tinham uma relação muito boa, do quanto a libido do casal havia se apagado após o nascimento dos filhos. E a Emília então questiona se ela o traiu alguma vez. E ela conta que teve uma história com um rapaz, e a Emília pergunta se o Manitas havia descoberto, e ela disse: você não conhecia o seu primo? Se ele descobrisse, eu não estaria viva, nem eu, nem o meu amante. Nós teríamos provavelmente sido esquartejados e os nossos pedaços teriam sido largados por toda a cidade, por toda a região, por todo o país, enfim. Então é uma história muito interessante e, é claro, o conflito se desenrola principalmente quando a Jessie resolve que ela vai se casar com o Gustavo e ela quer ir embora e levar os filhos. E isso causa na Emília um verdadeiro turbilhão de emoções, porque ela não quer que a Jessie vá embora. A Jessie tem todas as suas contas bloqueadas, por óbvio, o dinheiro era de Emília, né? Então ela não tem como poder ir embora e poder casar com o Gustavo e levar as crianças. E pra Emília o problema era levar as crianças, não era a Jessie. Não existe nesse ato em que ela já é Emília, não existe nenhum resquício de afeto por Jessie. Ela já tem uma relação com Epifânia. Epifânia é uma mulher de um desaparecido, que elas se conhecem através da ONG, né? E Emília fica furiosa. Porém, Jessie foge com as crianças, desaparece. Um dia a Emília chega em casa e não há rastros nem da Jessie nem das crianças. Porém, a Jessie não tem mais nenhum dinheiro. Então, para solucionar a situação, o que ela faz? Ela sequestra a Emília para conseguir o dinheiro de volta com a advogada, com a Rita Morocastro, a personagem de Zoe Saldanha. Bom, a narrativa do filme, ela segue toda a estrutura de uma narrativa. Ela tem um enredo, ela vai ter um clímax, ela vai ter personagens para a gente analisar, questão de tempo e espaço, tudo muito bem distribuído. Porém, é muito interessante porque quem sequestra a Emília é a Jessie junto com o Gustavo, e a Rita arma uma verdadeira emboscada para tentar recuperar a Emília deste sequestro, na hora de fazer a entrega do dinheiro. Então o filme é todo cheio de tomadas de ação. Porém, no embate entre os dois lados, a Jessie acaba ficando com a Emília, porque a Emília cai machucada, e elas então têm o diálogo em que a Emília deixa muito claro que ela é Manitas, né? Para fugir desse lugar, eles colocam a Emília Pérez no porta-mala de um carro, a Jessie e o Gustavo. E na fuga, a Jessie, sabendo que é Manitas que está no porta-malas e que talvez exista a possibilidade de eles executarem a Emília porque não foi cumprido o acordo da entrega do resgate, ela pega uma arma no porta-luvas e ameaça o Gustavo, que está em alta velocidade no volante. Não preciso, né, dizer que eles lutam, o carro capota e todos morrem. E esse é o final do filme. E o filme vai terminar então com uma procissão em que uma multidão dessas pessoas que foram ajudadas pela Emília a encontrar, a ter notícias dos seus desaparecidos, levando essa imagem que relembra e muito
a própria Emília, e eles vão cantando nessa procissão, e fica muito claro que Emília se transformou na mártir dessas pessoas. O filme foi duramente atacado pela comunidade latina, especificamente, por passar uma imagem estereotipada de um México violento e tomado pelo narcotráfico, por pessoas que não são, um elenco que não é mexicano, e uma realidade que não os retrata fielmente. A comunidade trans também achou, há muitas críticas, não sobre a atuação da Carla Sofia especificamente, mas pela maneira como a questão da transição de gênero foi abordada, que foi considerado de maneira superficial e muito reducionista. O cara tem dinheiro, tem uma identidade trans, faz a cirurgia, se transforma em outra pessoa, traz a sua família de volta para perto, ou seja, tem uma narrativa muito novelesca, e essa é uma das outras críticas que existe. O diretor teria feito um filme que, na verdade, é uma novela mexicana. O enredo seria o enredo de uma novela mexicana. Além de que o filme ele é um musical, ou seja, do nada, assim como é o fluxo do pensamento, os personagens começam a cantar alguma canção. As canções vêm sendo muito criticadas. O filme recebeu 4 estatuetas do Globo de Ouro. A Zoe Saldanha levou o Globo de Ouro de atriz coadjuvante, é favorita à indicação e à conquista do Oscar. A Carla Sofia Gascon é a protagonista, foi indicada, mas não levou o Globo de Ouro, mas está indicada ao SAG, ao Screen Actors Guild, que é o prêmio do sindicato. A comunidade de cinema recebeu muito bem, mas o filme está sendo duramente criticado e, sobretudo, muito perseguido nas redes sociais. Os latinos e a comunidade trans não se sentem representados. E a história se transforma numa história pontuada, direcionada a um grupo hegemônico que precisa talvez se sentir bem com a história que conta. Bom, Emília Pérez é um filme que vale a pena assistir. Eu gostei bastante. Acho que é óbvio, né? Como bom brasileiro, tô torcendo para que Ainda Estou Aqui não seja derrotado nos festivais por Emília Pérez. Parece, o filme tá fazendo uma caminhada. Eu tô fazendo, hoje é início de janeiro, recém passou o Globo de Ouro. Há outros festivais, há indicação ao Oscar, mas a gente está naquele momento, né? Das premiações, né, que começa em janeiro e vai até conclusão em março. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas Emília Pérez chega forte. Particularmente, eu acho que o filme é perfeito para quem quiser abordar em sala de aula, né? Pensando que o cineminha é sempre feito para professores e alunos e pessoas apaixonadas por cinema que levam o cinema para a sala de aula. Emília Pérez é um filme interessante para se analisar como é que um olhar estrangeiro retrata um determinado contexto e, sobretudo, para fazer uma discussão séria sobre a diferença entre gênero e orientação sexual, que são duas coisas diferentes. Eu acho que o filme aborda. De mais a mais, esperemos para ver, né? O filme tem toda uma pegada de ação. Talvez ele realmente seja um pouco reducionista na falta de aprofundamento dos temas que aborda, mas é um filme que trata da humanidade, é um filme que trata das questões violentas, das questões de corrupção em sociedade, do que o narcotráfico é capaz de fazer com uma sociedade e da violência e dos frutos dessa violência. Aguardemos
para ver. Mas eu acho Emília Pérez um bom filme, eu acho que ele cumpre o seu papel, é uma pegada completamente diferente do que a gente está acostumado, mas vale a pena. Assistam, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, escrevam aqui abaixo o que vocês acharam, se concordam, se discordam, quais são as críticas que vocês gostariam de pontuar, me digam o que vocês acharam de Emília Pérez. Esse é o Cineminha com os Amigos, toda sexta-feira, 19 horas, aqui no canal Professor Léo Prado. E lembrem disso sempre, eu tô sempre esperando vocês para pegar um cineminha comigo. Então, vem pegar um cineminha comigo?